fazer uma pausa para pensar, né? E aí... e aí eu entro por cima. É. Está ao vivo. Boa aula. Hare Krishna, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Secretaria da Mulher ISKCON Brasil. Eu sou Mani Mandiari, Devidasi, e junto com a Arada vamos falar sobre Balarama. Gostaria de fazer uma homenagem, né, dedicar essa aula para algumas devotas que são peças chaves na minha vida espiritual, que são a Vaishnava Kripa Devidasi e a mãe Shrimati, que é a mãe da Vaishnava. E quando eu conheci a consciência de Krishna, elas foram as primeiras devotas que me acolheram e me motivaram a tentar seguir mesmo firme nesse caminho espiritual e desenvolver um relacionamento amoroso, ou tentar, né, com Krishna. E nesses 4 anos que eu conheço a consciência de Krishna, elas estão sempre por perto, me incentivando, me estimulando, me motivando. Então, eu gostaria de dedicar essa aula para elas. Hare Krishna, boa noite. Meu nome é Radha Shakti Devidasi. Gostaria de agradecer pelo convite da Secretaria da Mulher para a gente estar podendo falar aqui hoje, nesse dia tão especial, do Balarama Purnima, e seguindo essa ideia da Mandala Vaishnavi de homenagear devotas e oferecer palestras. Então a gente vai fazer uma nossa oferenda de hoje, tanto para Balarama quanto para essas devotas que nos inspiraram na vida espiritual. Então, 2 delas para mim foi a mãe Murti Devidasi, no qual no início do meu processo espiritual ela ficou um tempo hospedada no Templo de Porto Alegre, quando eu morava lá, e me inspirou muito no humor devocional dela, agradeço muito a isso. A Govinda Gana Devidasi também, que me ajudou muito nesse processo. Mãe Mahakirtana de Nova Gokula, mãe Ashodeyasha, mãe Jagya. Então, esses são alguns nomes. Seriam muitos, né? Mas senão a gente vai se estender. Mas então é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Senhor Balarama, nesse dia tão auspicioso. E o tema que a gente escolheu para falar é Conhecendo Balarama através de Krishna. Então, como a gente vai ler no verso agora, o 7:26, Krishna fala que ninguém o conhece, né? Que ninguém conhece. Ele conhece todas as entidades vivas, mas ninguém o conhece. Então, esse é o ponto assim que a gente quis pegar uma brincadeirinha, né, com essa fala de Krishna que ninguém o conhece, porque sim, Balarama o conhece e através de Balarama podemos conhecer Krishna. Então, Krishna se expande como Balarama para se tornar cognoscível para as entidades vivas nesse mundo material. E esse é um aspecto tão magnífico, assim, tanto da misericórdia de Krishna quanto da de Balarama. E a gente vai ver, assim, tantas formas que Balarama se manifesta, é justamente para que a entidade viva possa, através de uma caminhada espiritual autêntica, entrar em contato com Krishna. E se a gente observa, assim, como que as pessoas têm vivido, com que tipo de consciência que tem se estabelecido nessa era de Kali, a gente vê que não só as pessoas não têm informação sobre vários aspectos de Deus, como o aspecto Brahman, como o aspecto localizado de Paramatma, e às vezes não tem nem informações assim sobre o aspecto da existência de Deus, que seja qualquer informação, às vezes é só uma ideia mitológica de que Deus existe. E a gente, graças à misericórdia de Balarama, através de Srila Prabhupada, a gente está tendo acesso a Bhagavan, a pessoa suprema, né? Então é uma coisa assim, talvez incompreensível o tamanho da misericórdia de Balarama na nossa vida, assim, o quanto ele está presente o tempo todo no nosso processo espiritual. Então é isso, e vamos ler o verso agora de hoje do Bhagavad Gita. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 7, verso 26. Vedaham samatitani vartamanani charjuna
Bhavishani cha bhutani mantu vedana kaschana. Tradução do verso: Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Aqui define-se claramente o que vem a ser personalidade e impersonalidade. Se Krishna, a forma da suprema personalidade de Deus, fosse Maya, material, como os impersonalistas o consideram, então, tal qual a entidade viva, ele mudaria de corpo e esqueceria tudo sobre sua vida passada. Quem possui corpo material não pode se lembrar de sua vida passada, nem pode predizer sua vida futura, tampouco pode prever o que lhe acontecerá após sua vida atual. Portanto, ele não pode saber os acontecimentos do passado, presente e futuro. Quem não está livre da contaminação material não pode conhecer o passado, o presente e o futuro. Ao contrário do ser humano comum, o Senhor Sri Krishna diz claramente que ele sabe por completo de tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que acontecerá no futuro. No 4º capítulo, vimos que o Senhor Krishna lembra-se de que, há milhões de anos, ele instruíra Vivasvan, o Deus do Sol. Krishna conhece todas as entidades vivas porque ele está situado no coração de todo ser vivo como a superalma. Porém, apesar de sua presença como a superalma em cada entidade viva e a sua existência como a suprema personalidade de Deus, Porém, apesar de sua presença como a superalma em cada entidade viva e sua existência como a suprema personalidade de Deus, os menos inteligentes, apesar de serem capazes de compreender o Brahman pessoal, não podem compreender Sri Krishna como a pessoa suprema. Com certeza, o corpo transcendental de Sri Krishna não é perecível. Ele é exatamente como o Sol, e Maya é como uma nuvem. No mundo material, podemos ver que existe o Sol e que existem nuvens e diferentes estrelas e planetas. Talvez as nuvens possam temporariamente cobrir tudo no céu, mas é só devido à nossa visão limitada que temos a impressão de que tal fenômeno ocorre. O Sol, a Lua e as estrelas, na verdade, não estão cobertos. De modo semelhante, Maya não pode cobrir o Senhor Supremo. Sua potência interna o deixa imanifesto à classe de homens menos inteligentes. Como se afirma no 3º verso deste capítulo, dentre milhões e milhões de homens, alguns tentam aperfeiçoar sua vida, e dentre os milhares e milhares destes homens aperfeiçoados, é difícil encontrar um que pode entender o que o Senhor Krishna é. Mesmo que alguém se aperfeiçoe na compreensão do Brahman pessoal ou do Paramatma localizado, se não estiver na consciência de Krishna, não poderá nunca entender a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. O Prabhupada aqui, Vamagyanatimmirandasya, Gyananjanam Shalakaya, Chakshulum Militam Gyanatasmai Shri Gurave Namaha, Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshu Maturidayananda Goswami Kaname, Namaste Guru Hansaya Paramananda Mudasa Prabhupada Pramadaya Dushta Siddhanta Nasmi Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Swami Inkinami. Então, repetindo o verso, ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Hare Krishna. Então, a gente vai começar explicando um pouco sobre o aspecto de quem é Balarama. E tem um aspecto filosófico mais técnico em relação a quem é Balarama, e a gente só puxou esse verso assim para trazer essa ideia da intimidade de Krishna e Balarama mesmo, mas o tema da palestra em si é Balarama mesmo, assim, a gente não vai mergulhar nos aspectos do verso.
E, assim, Srila Prabhupada coloca Balarama como a primeira expansão imediata de Krishna. Então, por que Prabhupada coloca esse termo, imediata? Justamente porque a gente tem uma ideia de que, bom, se Balarama se expande de Krishna, então significa que Balarama passa a existir em algum momento da eternidade, o que seria um equívoco. Então, na realidade, Prabhupada coloca essa primeira expansão imediata justamente para entender que é um processo automático que acontece, ele é eterno. Balarama não passa a existir de Krishna num dado momento que no mundo espiritual. Ele é eterno, então isso acontece automaticamente. É nesse momento, quando a gente pega essa questão de temporalidade e eternidade, que a gente percebe um pouco do tipo de condicionamento que a gente está aqui no mundo material, que a gente não consegue visualizar essa questão de nunca ter surgido, né? De eternidade, assim. A gente tem muito intrínseco na nossa mente uma ideia de aparecimento marcado e de fim, por estarmos aqui, né? Por isso que o Prabhupada coloca essa palavra, imediato, é automático. Não tem um momento que ele passe a surgir no mundo material, no mundo espiritual. Então, Balarama é 98% de Krishna. Ele é Krishna. Então, nós somos uma tradição assim monoteísta, na qual a gente não está falando de dois deuses supremos que surgem ou que existem separadamente sem uma correlação entre eles. Na realidade, existe essa relação de que Balarama provém de Krishna e ele é uma expansão de Krishna. Então, o nosso monoteísmo, ele é um monoteísmo que compreende que existe uma forma causal original que origina todas as outras formas que provém dele. Então, nesse sentido, é esse monoteísmo da Bhakti Yoga. E Balarama é essa expansão que provém da própria Suprema Personalidade de Deus e é a Suprema Personalidade de Deus em pessoa também, com atributos corpóreos diferentes e humor diferente. São esses dois fatores que Balarama se diferencia de Krishna, manifestação corpórea e humor. Então, no manual do Bhaktivaibhava, explica que tem as Prabhava Prakashas, que são as expansões de Krishna, na qual ele não perde nenhum atributo dele. E é fácil entender isso quando a gente usa o exemplo da Rasa Lila, no qual Krishna se expande como ele mesmo, em vários, para poder dançar com as gopis, com as diversas gopis na dança da Rasa, e também quando Krishna se expande para poder estar com as 16.108 rainhas em Dwaraka. Então, quando Narada Muni visita Dwaraka e ele vê Krishna em cada um dos palácios interagindo com as rainhas, é exatamente o mesmo Krishna, por causa desse tipo de expansão para Bhava Prakasha. Balarama já é um outro tipo de expansão, chamado Vaibhava Prakasha. Essa expansão, ela só tem essas duas diferenças, humor e atributo corpóreo. E no Madhya Lila Chaitanya Charitamrita diz assim: se uma forma ou aspecto é manifesto de modo diferente, de acordo com diferentes aspectos emocionais, o nome é dado Vaibhava Prakasha. A primeira manifestação do aspecto Vaibhava de Krishna é Shri Balarama. Shri Balarama e Krishna têm diferentes cores corpóreas, mas, de outro modo, Shri Balarama é igual a Krishna em todos os aspectos. Então, tem uma observação que Buridjana Prabhu faz no Manual do Bhaktivaibhava, que é mais uma curiosidade, mas também é muito interessante para quem está chegando no movimento e está querendo entender esse aspecto de como que Balarama é igual a Krishna, porque a gente repete muito isso, mas entender filosoficamente isso também. Então, no capítulo 3 do canto 1 do Bhagavatam, Vyasadeva vai dar uma descrição das 22 encarnações principais, aquelas às quais cabe às entidades vivas de Kali Yuga tomarem conhecimento devido a questões pedagógicas, né? E num dos versos ele vai falar sobre Krishna e Balarama. E quando ele fala sobre Krishna e Balarama nesse verso, é o único momento na descrição dessas encarnações que ele usa a palavra Bhagavan. E normalmente quando a palavra Bhagavan é utilizada, ela quer dizer aquele ser que é primordial, aquele ser que é a causa de todas as causas, aquele que é o possuidor de todas as opulências, então aquele que origina tudo. Tanto que no 3.28 do Bhagavatam a gente vai ter o Swayam Bhagavan, que é aquele verso coringa do Bhagavatam inteiro que direciona a nossa compreensão de todo o Srimad Bhagavatam, no qual a gente entende que Krishna sendo a causa original, então eu passo a entender esse conhecimento a partir desse verso. E dessa forma, nesse verso, quando é colocada a palavra Bhagavan, alguém poderia dizer assim que esteja se referindo só a um deles, né? Ou somente a Krishna, ou somente a Balarama. Mas, na realidade, depois Jiva Goswami vai explicar que esse verso ele serve como numa soleira de uma porta, no qual, como uma lamparina na soleira de uma porta, no qual ele ilumina tanto dentro quanto fora, ou seja, ele ilumina os nomes contidos no verso, no qual é Krishna e Balarama. Então, Balarama é referido como Bhagavan, ele é a Suprema Personalidade de Deus,
e não tem diferença nenhuma para Krishna nesse sentido. Então, Mani Manjari, o que mais Balarama é? Além de tudo isso que a Arada falou, Balarama, ele é as expansões Narayana, nos planetas Vaikunta de 4 braços. Então, a partir de Krishna, né, vem Balarama, e aí Balarama se expande novamente como o Chaturvyuha, que são as 4 expansões Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha. E dessas 4 expansões, desse Sankarsana, sai uma nova Chaturvyuha de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, e aí sim é que aparecem os Purusha Avataras, desculpa, os Trigunas, os Purushas, né? Os Purushas, que são Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu. Então, todos eles, na verdade, são expansões de Balarama. E é interessante porque a gente sempre fala que Krishna, ele está em tudo, ele permeia tudo, todos os átomos, mas de forma direta, tudo isso é expansão de Balarama. Krishna, na verdade, ele vem como ele mesmo, acho que a Radha vai falar mais para frente. E Balarama, no caso, ele se expande não só como tudo nesse mundo material, como no mundo espiritual também, e ele acompanha todas as entidades vivas como o Paramatma. Sim, a gente fala sobre Krishna, né? Mas ele acompanha todas as entidades vivas como o Paramatma, e ele sempre está nos instruindo. A gente sabe que para a gente conseguir escutar o que o Paramatma diz, a gente tem que se situar no modo da bondade. Eu só estou citando isso porque tem um passatempo mais à frente que eu vou falar sobre isso. E quem está dando essas instruções para a gente é, na verdade, Balarama. Ele, como o guru original, quem está nos instruindo a como satisfazer Krishna. Então, não só como o Paramatma, mas o nosso Siksha Guru, o nosso Diksha Guru, toda manifestação do Guru que a gente tem contato, na verdade, é através de uma misericórdia de Balarama, e ele quer que nós consigamos nos aproximar de Krishna. E, além disso, ele é o sustentador de toda a existência espiritual. E ele permite que Krishna, de fato, seja o desfrutador supremo. Não que Krishna precise de alguma coisa, né? Sim, ele é Deus, ele pode tudo. Mas por ele ser o ser supremo, ele se expande, e como Balarama, e Balarama é o servo mais próximo, né, de Krishna. E além disso, por ele ser essa personalidade de serviço a Krishna, ele se expande também em toda a parafernália que a gente tem acesso, toda a parafernália de adoração a Krishna. Então, quando a gente chega num templo, por exemplo, e as pessoas falam, os devotos falam sobre o cuidado que a gente deve ter com a parafernália, porque a parafernália é de Krishna. Eu lembro que uma vez a mãe Shrimati me falou que a parafernália de Krishna, na verdade, era uma expansão de Balarama. E na época, é claro que eu não entendi, né? Mas agora eu consegui compreender isso. E até a flauta de Krishna é uma expansão de Balarama. É uma entidade viva, né? Mas é uma expansão de Balarama para poder satisfazer Krishna. E, além disso, o universo material também é sustentado por Balarama, né? A lei da gravidade que a gente conhece é uma expansão de Balarama. Então, tudo relacionado a objetos, pessoas, tudo que vai satisfazer Krishna de alguma forma é uma expansão de Balarama.
E dessas expansões de Balarama, uma das mais importantes assim que a gente encontra e que é bem relevante a gente compreender ela é como o Balarama ele representa, como o mestre espiritual representa Balarama aqui nesse mundo para a gente. Então, Balarama ele configura todo o Guru Tattva para a gente, né? O Guru Tattva representa Balarama, o Parampara representa Balarama. Então, como que é isso, né? Então, qual é o papel do guru, do mestre espiritual, né? Muitas vezes a gente se pergunta, tentando entender isso, mas o mestre espiritual, ele representa, ele torna presente Balarama na nossa vida. Então, Balarama é aquele que se expande nesse mundo material e torna Krishna cognoscível, e dessa forma o mestre espiritual, ele manifesta essa potência de Balarama dentro dessa prescrição que Krishna dá para conhecê-lo, que é o processo de guru-discípulo, para que a gente possa purificar o nosso coração e nos aproximarmos de Krishna da forma adequada. Então, o Guru faz esse processo, né? Ele traz Balarama para a nossa vida. Então, tamanha importância que isso tem, né? E aí, nesse sentido que entra aquele aspecto de Bala como força espiritual e Rama como prazer espiritual. Né? Depois eu vou até entrar um pouquinho mais nisso, mas essa força espiritual que Balarama traz é também o fato da gente poder se conectar com essa sucessão discipular fidedigna e entrar em processo de serviço devocional. O processo de serviço devocional nos ajuda muito a ter essa força espiritual. E quando a gente entende assim que Balarama é aquele que vai conceder a purificação dos nossos sentidos e do nosso coração, para que a gente possa trocar esse gosto, esse prazer que a gente sente pela matéria, porque quando Srila Prabhupada falava sobre gosto superior, talvez a gente não repare no nosso dia a dia, assim, se a gente não estiver atento no processo espiritual, mas nós realmente preterimos a matéria, muitas vezes, a Krishna, a vida espiritual, porque nós temos um prazer naquilo, nós estamos acostumados com o ínfimo prazer que a matéria nos fornece, nós nos adestramos dessa forma, né? E Balarama vem purificando o nosso coração nessa representação de amor genuíno, né? Que isso é amor de fato, ele dá a experiência para a gente de sentir prazer em algo superior, e isso vai fazer com que a gente desvincule para a nossa programação condicionada de gostar tanto do prazer que provém da matéria. Então, essa pequena importância, assim, né? E no Bhagavad Gita, eu queria trazer um termo que eu encontrei do capítulo 18, do verso 51 a 53, que usa um termo assim, arrancaram balam. Então, sobre essa questão da força espiritual, né? E Prabhupada traduz isso como a falsa força que provém do falso ego, da falsa força. Então, às vezes a gente confunde, assim, né? A gente quer agir com força espiritual, quer ter força espiritual, mas a gente tem que saber discernir da onde que está vindo essa força, porque quando ela realmente está vindo de Balarama, a gente está focado no prazer de Krishna, no prazer do Guru. Isso é um fator um pouco simplista de colocar, mas é um direcionamento para a gente entender também. E quando essa força ela provém do falso ego, a gente pode até estar agindo externamente em serviço devocional, porém, a gente vai estar agindo por prazer do gozo dos sentidos e objetivando, em última análise, o fruto do resultado da nossa ação. Então, esse é o arrancar um balão, né? Essa falsa força. Ela tem ímpeto, ela age e ela nos engana, porque, na realidade, ela não está interessada em servir, né? Em amar, assim, em ser instruído, em ser corrigido, em ser purificado, em passar pelas dificuldades que o processo espiritual, às vezes, exige da gente. Então, e a força espiritual, ela nos dá a capacidade de lidar com essas coisas mais grosseiras de purificações de Anartha Nivriti, de permitir ser instruído, de se capacitar para ser humilde, né? Então, outro aspecto de importância de entender Balarama é que ele traz para a gente uma consciência correta no sadhana. Então, a gente compreendendo a personalidade de Balarama, a gente pode ter um sadhana muito mais proveitoso, entendendo como que o Vaidhi Bhakti, o processo de Sadhana Bhakti, ele funciona. Porque muitas vezes a gente vê assim as pessoas praticando, porém, devido a um estado de consciência não totalmente ajustado, às vezes parece que o resultado demora muito para vir, ou enfim, cada um tem a sua reclamação nesse sentido. Mas a instrução, assim, que na realidade nos é dada, é que a gente entenda que o sadhana que a gente pratica, em Bhakti, ele não tem um resultado assim, ele tem resultado, mas não em si, simplesmente pela prática desconexa. Se a gente entende que a gente pratica para se tornar um veículo da misericórdia, de Balarama, então aí a gente está praticando com a consciência correta. Então, eu vou fazer isso porque é o meu dever fazer,
e dessa forma eu vou rogar pela misericórdia de Balarama para que eu possa avançar espiritualmente, ou para que eu possa atrair Krishna Shakti. Então, essa é a função do nosso sadhana, é atrair Krishna Shakti para a nossa vida. Quando a gente executa serviço devocional e a gente consegue ter êxito nesse serviço, qual é o nosso êxito? Em que consiste o nosso sucesso? Então, muitas vezes a gente realmente, nesse vício de se pensar a causa, a gente imagina assim, o sucesso proveio de mim, proveio do meu esforço. Então, de certa forma, sim, porque é uma dupla de esforço, né? É a gente e Krishna e Balarama. Porém, o nosso esforço, o sucesso do nosso esforço consiste em que a gente tentou, a gente cumpriu o nosso dever de fazer. E a outra parte do sucesso vem de ser um receptáculo de Krishna Shakti. Então, Krishna Shakti passa pela gente, a gente permite esse canal e aí sim a gente obtém o sucesso. Né? Porque esse sucesso espiritual ele só pode vir de Krishna, ele não pode vir da gente nesse estado condicionado. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ajustar a nossa consciência no sadhana. Eu vou fazer correto e dessa forma Balarama talvez fique satisfeito comigo e eu receba a misericórdia dele. Então, esse é um ponto sobre Balarama como guru na nossa prática. E isso tudo nos dá a consciência também de que nós somos dependentes espiritualmente, né? Muitos devotos falam isso, né? Que vida espiritual significa ser dependente, entender que somos dependentes. E sim, dependemos profundamente da misericórdia de Krishna, da misericórdia de Balarama, para que a gente tenha sucesso espiritual. Não é simplesmente um esforço da nossa parte. E se a gente fica nessa de se esforçar por nós mesmos, sem considerar que precisamos do apoio deles, né? E de Balarama no nosso coração como Paramatma, a gente vai entrar em diversas confusões, né? Eu estou fazendo, mas parece que não está adiantando, parece que não está tendo resultado, etc. Então, a gente compreender que precisa disso. Então, em qual sentido que essa força de Balarama entra na nossa vida? Então, Krishna nos dá o conhecimento, Krishna é o recitador da Bhagavad Gita, né? Ele instrui a Bhagavad Gita para a gente, ele dá a Gyana, e Balarama, ele se manifesta essa força espiritual na capacidade que a gente tem, ele como sustentador da realidade espiritual e sustentador dessa realidade material como Ananta Shesha, ele permite que esse conhecimento se sustente dentro da gente. Ou seja, que a gente consiga carregar o conhecimento que a gente recebe de Krishna. Então, não basta simplesmente ter conhecimento, isso não é suficiente. Muitas pessoas entram em contato com o Bhagavad Gita, a gente vê tem 1 milhão de traduções da Bhagavad Gita, tem muitas pessoas estudando o Bhagavad Gita e mesmo assim elas não se sentem atraídas por Krishna, porque não é suficiente só o conhecimento, a gente precisa dessa capacidade de sustentar ele e colocar em prática. E quem faz isso para a gente? O Guru. O Guru, o mestre espiritual, é que dá essa capacidade da gente sustentar o conhecimento e conseguir carregar ele conosco, que é um fator primordial para o nosso avanço. Então, muitas vezes a gente se confunde também ao longo do processo, né? Pensando que só conhecimento é suficiente. E, na realidade, não. A gente vai se frustrar, as pessoas que ficam super inteligentes no Shastra e tudo mais, mas não conseguem carregar aquilo em si, né? Essa bala, essa força espiritual. Então, um outro aspecto de Balarama como guru que eu queria trazer é a questão, é o último, depois eu vou passar para a Mani, é o aspecto de como atrair a misericórdia de Balarama. Além dessa prática do sadhana, a gente também atrai a misericórdia de Balarama. Um exemplo que eu achei muito bacana, que o Prabhu Mahatma deu numa palestra dele, eu achei bem bonito, assim, observar um passatempo que nos é muito pedagógico nessa Kali Yuga, que é o passatempo de Jagai Madai. Ele é muito repetido, ele é muito contado, mas cada vez que eu olho com uma lupa para ele, eu tenho certeza que cada vez que eu olhar vai ter significados diferentes e novos, assim, porque é muito significativo para a gente, porque é justamente o tipo de pessoa nos quais existem em Kali Yuga e nos quais nós entramos em contato e temos esses mesmos anartas dentro da gente. Então, no passatempo de Jagai Madai, a gente tem aquela clássica, assim, de que Nityananda se manifesta como mais misericordioso que Chaitanya Mahaprabhu. E isso, assim, é muito transcendental no sentido de que Chaitanya, ele considerou não dar misericórdia, mas simplesmente eliminar aqueles dois, né? Não dar misericórdia de avanço espiritual, mas a misericórdia no sentido de eliminar, assim, como matar demônios. E aí Nityananda vai dizer para ele, olha, se você for matar todo mundo em Kali Yuga que tiver esse tipo de mentalidade, você vai matar todo mundo, assim, essa não é a ideia, né? A ideia é a gente conseguir dar misericórdia gratuitamente para essas pessoas da Era de Kali. Então, Jagai e Madai, eles representam toda a população de Kali Yuga, eles representam toda a carga pecaminosa de ações de Kali Yuga.
E Nityananda, dando essa misericórdia para ele está dizendo o que satisfaz ele. E com certeza Chaitanya também ficou muito satisfeito com essa ação de Nityananda. Então, se a gente quer seguir os passos do Guru, e considerando que Balarama representa o Guru original, a gente segue os passos de Nityananda Balarama sendo tão misericordiosos com as entidades vivas, como Nityananda foi com Jagai Madai. Então, a gente ter a capacidade de desenvolver a misericórdia do nosso coração é darmos margem para que a misericórdia de Balarama se manifeste em nossa vida, porque misericórdia atrai misericórdia, né? Não é, por exemplo, um desprezo que vai atrair a misericórdia do Senhor. Então, quanto mais a gente se aproximar dos passos no exemplo no qual ele dá, né, de não julgamento, de não desprezar, mas de simplesmente agir, que nem aqueles ensinamentos que Jesus traz para a gente, assim, amar sem olhar a quem, assim, é a mesma coisa, e Balarama incorpora isso de forma muito perfeita nesse passatempo de Jagai Madai. E um ponto muito interessante sobre essa misericórdia, né, do mestre espiritual, que sem ela a gente não consegue alcançar Krishna. A gente canta diariamente nos templos a canção para o mestre espiritual, Samparadava Namalida Louca. E não vou cantar, porque não dá tempo. Mas a tradução dessa primeira estrofe, ela já está falando que o mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Aí, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Então, toda essa canção, se a gente consegue estudar, né, a tradução dela, entender mesmo que sem a misericórdia do mestre espiritual, a gente não consegue receber esse prema bhakti, a gente não consegue receber Krishna. E muitas vezes, a gente, quando começa nesse processo, a gente tem essa mentalidade que pelo meu esforço, só pelo meu esforço, pela minha capacidade intelectual, eu vou alcançar Krishna. Então, a gente se nega a fazer esse sadhana, como a Arada estava mencionando, a gente se nega a passar por essa etapa de Sadhana Bhakti, porque a gente acha que simplesmente por ler os passatempos de Krishna, a gente já vai alcançar Raganuga Bhakti, e a gente não cai essa ficha, que na verdade Bhakti, ela só vem de Bhakti, ela não vem da leitura de infinitas literaturas, ela só vem pela misericórdia do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, ele nos ocupa a serviço de Krishna. Você só tem como conhecer Radha e Krishna através da misericórdia de Balarama. Balarama é a pessoa que conhece Krishna, é a pessoa que conhece Radha, e o mestre espiritual, ele é essa pessoa que está representando o Balarama, e ele sente compaixão com as entidades vivas que realmente estão aflitas, estão perdidas nesse mundo material, e a gente percebe, bom, pelo menos o meu guru, o esforço que ele faz para poder fazer com que todos nós consigamos ver essa luz no caminho que Balarama acendeu para a gente, né? E através do mestre espiritual a gente tem a possibilidade de seguir essa luz, esse caminho. Então, na Bhagavad Gita é dito que muitas pessoas tentam fazer o processo de autorrealização, mas poucas conseguem realmente alcançar algum progresso nisso. E dessas que alcançam, é difícil uma que conheça Krishna de verdade, porque as pessoas, elas têm essa mentalidade de que a erudição é o suficiente para poder atrair a misericórdia de Krishna.
E aí, na verdade, não é isso. A misericórdia de Krishna, a misericórdia de Balarama, vem através do merecimento. E como a gente alcança, né, esse merecimento? O Shinrananda fala que primeiro a austeridade, depois o samadhi. E a gente quer só o samadhi sem a austeridade. Então, a gente tem que desenvolver um desejo sincero, a gente tem que ser sincero em que nível nós estamos nesse momento, para que a gente possa realmente progredir e falar com o Balarama, olha Krishna, agora o que eu tenho para te oferecer é isso, mas com a sua ajuda eu vou conseguir te oferecer algo melhor. E sem essa sinceridade, a gente não consegue, porque a prática espiritual, na verdade, acaba se tornando uma prática mecânica. E a vida espiritual não tem como ser uma prática mecânica. Ou você leva a sério, ou você está se enganando. E sem a misericórdia de Balarama, a gente também não pode compreender a nossa identidade espiritual. A gente não consegue entender nada, na verdade, né? Porque a gente tem essa ilusão do mundo material em que a gente se apega às designações da nossa mente, à, à lembrança, a discernimento, a sonhos, e por se identificar com essas designações da nossa mente, a gente não consegue ver a nossa forma real, a nossa forma como alma, a nossa forma como servos de Krishna. E um outro ponto é que no próprio mantra Gayatri, né, a gente sempre fala que a gente possa meditar no mestre espiritual, que ele está sempre agindo para poder servir Krishna e que ele possa nos inspirar nesse caminho, que ele possa nos inspirar a servir Krishna também. E então, sem a misericórdia do mestre espiritual, não tem como a gente progredir. É como se a gente estivesse nadando, né? E acaba morrendo na praia. Porque o barco do conhecimento, ele só pode. A gente não tem como. Como é que fala, Arada, quando a gente está pilotando o barco? Não sei. Capitão? Piloto? Acho que a gente não é a pessoa, o capitão do navio, né? Do barco. Então, esse barco do conhecimento, a pessoa que está guiando, que está virando o leme para onde o vento está indo, é o mestre espiritual. Então, a gente tem que fazer esse esforço de conseguir ver o nosso mestre e entender que as outras pessoas também têm mestres diferentes dos nossos, estão com a pessoa certa para orientá-la nesse caminho. Então, se a gente tem a filosofia certa, a gente consegue ir para o caminho certo. Mas se a gente não tem essa orientação da filosofia certa, a guia certa, a gente, mesmo estando com tudo favorável para que a gente progrida, ainda assim a gente vai se perder nesse caminho. Então, a pergunta é: de onde vem a força de Balarama? Porque a gente sabe que a nossa força vem dele, a nossa força espiritual. Mas de onde vem a força de Balarama, Arada? Então, gente, Hridayananda Maharaj ele faz um comentário muito bacana em relação a isso, da onde que a força de Balarama vem, né? E tão simples assim, tão prático para a gente entender aqui nesse mundo, mas ele diz assim, vem de facilitar a felicidade dos outros. Então, quando a gente facilita a felicidade alheia, então a gente obtém força espiritual. E aqui é evidente que ele está falando de felicidade no sentido genuíno da palavra, né? Felicidade ananda, no sentido de bem-aventurança espiritual. Então, Balarama,
ele é essa personalidade assim que tem um poder imenso. Imagina, ele é Ananta Shesha, ele sustenta o universo inteiro, mas ele usa o poder dele, e é isso que é divino. Não é o poder que é divino, mas aonde você direciona o poder. A gente vê assim nos passatempos, por exemplo, Hiranyaksha, né, super poderoso, muito poder, mas o que ele faz com esse poder, né? Ele quer aterrorizar as pessoas, ele quer causar infelicidade nas pessoas. Então, o que ele recebe? Miséria, né? Ele recebe a miséria, ele se torna uma pessoa incapacitada de compreender a suprema personalidade de Deus na frente dele, né? Quando Vishnu aparece como Varaha, está na frente dele e ele não consegue enxergar. Isso é miséria. Por quê? Porque ele causou infelicidade para os outros com o poder que ele tinha. Mas aqui a gente está falando de uma personalidade que ela tem um poder inconcebível, imenso, e ela usa esse poder para abençoar o mundo, para causar felicidade aos outros. Então é aí que reside a glória, assim, né, de uma personalidade como Balarama. E a Tiradeva faz uma analogia, assim, que eu achei bem interessante com a ideia dos pais. Então ele fala que existe quatro classes de pai e mãe, assim, né? Que tem tipo um primeiro nível, um segundo, o terceiro e o quarto. E que o primeiro, você me corrige, Mani, se eu estiver errada, mas eu vou ver se eu lembro aqui, tá? O primeiro é o pai e a mãe que não dão regras nem amor. E que zero qualidade, assim, no processo educativo dessa pessoa. O segundo é o que dá só regras sem amor, se eu não me engano. E o terceiro é que dá só amor sem regras. E o quarto é que dá regras com amor. Né? No caso, seria aí o tipo ideal assim de como agir como pai e mãe. Né? E aí a representação desse amor é justamente Balarama, e Krishna representa as regras. Então é como se Krishna se expandisse como Balarama para não ser aquela pessoa que dita as regras para a gente, que faz a lei acontecer, que arranca a nossa cabeça com o chakra, mas para ser o tio e a tia, né? Porque o tio e a tia sempre veem as ações de uma pessoa, do seu sobrinho, com muito mais leveza do que o pai e a mãe, né? O pai ou a mãe, eles vão ver assim, poxa, você podia ter feito melhor, né? Você pega o mais pesado com ele. Mas o tio e a tia não, eles são sempre mais suaves, eles são mais leves. Então, Krishna se expande como Balarama justamente para ser essa personificação. Além dele ser personificação do serviço, ele também é a personificação dessa misericórdia, desse amor para com as entidades vivas. Né? Krishna se manifesta dessa forma justamente para poder amar as entidades vivas. Né? E agora até tem um comentário sobre amor em relação a isso, como a gente entende amor nesse mundo. A gente tem uma ideia de amor nesse mundo material muitíssimo deturpada, porque a gente entende amor como afago, amor como carinho, amor sempre no sentido de malear ou de tornar as coisas mais fáceis. Porque a gente está condicionado ao gozo dos sentidos, no fim das contas, volta muito para isso devido à identificação corpórea, né? Mas amor, nesse sentido espiritual, quando a gente está falando do amor de Balarama, a gente está falando do amor que traz a gente para a nossa realidade, que tira a gente da prisão, que tira a gente da ilusão. Então, muitas vezes, o amor de Balarama, a gente fala, né, Balarama é pesado, né, nos passatempos, assim, a Mani vai contar, e mata uma galera de um jeito muito louco, assim, ele tem um humor, assim, mas ele age na nossa vida também destruindo esses anartas do nosso coração. Ele é esse Paramatma que dá a instrução, que traz a intuição, que causa esses conflitos e tudo mais, justamente porque isso é o amor divino. O amor divino atua dessa forma, para justamente a gente poder recobrar a nossa consciência. Então, é bom a gente também sempre estar relembrando para a gente o que é amor de fato, porque muitas vezes a gente se confunde em relação a isso. Então, acho que não dá tempo de contar o passatempo inteiro, né? Então, eu vou trazer os pontos principais de alguns passatempos em que Balarama ele mata alguns demônios, e um deles é o demônio o asno, chamado Dhenukasura. E isso está no Sri Krishna Samhita de Bhaktivinoda. Eu vou ler para vocês para não me enrolar. Ele fala o seguinte, que esse demônio asno chamado Dhenukasura, ele representa a má mentalidade de se andar com cargas desnecessárias.
O demônio chamado Pralambasura representa a luxúria pela companhia de mulheres ou homens, né? Bem como pelo desejo de lucro, adoração e distinção. Quando um devoto se esforça com entusiasmo para remover essas contaminações, então a misericórdia do Senhor as manda para longe. O demônio asno ou Dhenukasura causa uma total e completa ignorância de nossa identidade eterna. Também estimula o tolo equívoco sobre a natureza eterna do santo nome do Senhor e também nos desvia em desilusões sobre o que é realmente adorável. Essas impurezas, elas devem ser eliminadas do coração do devoto com grande esforço da parte dele. Então, aqui, Bhaktivinoda está falando sobre a importância da gente ter esse esforço genuíno em remover essas impurezas que a gente acumulou, né, durante milhões de nascimentos e mortes. Então, esse demônio Dhenukasura, ele mostra esse comportamento que a gente muitas vezes tem de achar que coisas que são desnecessárias para o nosso avanço espiritual realmente são necessárias. Então, a gente tem essa coisa de não conseguir ver o que é realmente favorável para o nosso avanço. E Pralambasura também, essa luxúria, luxúria não é só relacionado a homens e mulheres, ou essa questão sexual. No segundo canto do Bhagavatam, é dito que essa luxúria, na verdade, ela começa desse desejo sexual, mas ela se expande para tudo que a gente tem na nossa vida, incluindo a vontade de adquirir coisas. E é o que Bhaktivinoda está falando aqui. Então, a ansiedade por dinheiro, esforço para a gratificação dos sentidos, tentativa de aumentar a própria honra, falso prestígio, isso tudo está relacionado com esse anarta nosso. E anarta é tudo aquilo que afasta a gente da nossa meta. A nossa meta é servir Krishna, mas como a gente serve Krishna? E o mestre espiritual é a única pessoa que remove esses anartas. Então, Balarama mata esses dois demônios, Dhenuka e Pralamba, para poder mostrar que só o mestre espiritual é que vai remover esses anartas, ou ajudar a remover esses anartas do devoto. O devoto não, ele precisa se esforçar, sim, mas esses anartas não vão sumir sozinhos, né, como um passe de mágicas. E muitas vezes a gente fala que, a gente pensa, né, que esse nosso esforço, a gente vai remover todos os anartas. Eu tenho essa força, eu estou orando para o Balarama, e eu já tenho a misericórdia dele, porque eu estou conseguindo ver os meus anartas, e ainda assim, a gente está se enrolando cada vez mais nos nossos anartas. E aí tem o gorila Dvivida, ele está no 10º canto do Bhagavatam e no Krishna Book também, né? Esse gorila, ele agia de forma que a gente pode perceber que é totalmente no modo da ignorância. Então, ele começava a atirar fezes nos sábios que estavam tentando fazer adoração. Ele começava a quebrar as coisas, a atear fogo na floresta. Então, ele tinha um comportamento inadequado. E muitas vezes a gente tem esse comportamento inadequado e a gente não sabe pela forma em que nós crescemos, o nosso convívio social acaba fazendo com que a gente tenha maus hábitos ou esteja cada vez mais no modo da paixão ou no modo da ignorância, sem que a gente perceba como isso nos está afetando. Então, a morte desse gorila, ele mostra a personificação da falta da bondade, a falta do modo da bondade em que o devoto
ele pode alcançar. E para a gente conseguir ter acesso a todo esse conhecimento, a gente precisa, pelo menos, se situar no modo da bondade, para a gente conseguir ter clareza de pensamento, conseguir distinguir uma coisa da outra, o certo do errado. Então, só o guru, ele pode nos mostrar em que quando a gente não tem esse autoconhecimento, né, a gente não faz essa autoanálise, aonde nós queremos chegar. Então, o guru é essa pessoa que destrói os nossos anartas, e ele destrói para que a gente possa servir Krishna e deixar de servir o nosso próprio ego. Radha? E refletindo aqui sobre, sobre os passatempos. Mas assim, a gente não programou de trazer passatempos inteiros, mas de citar eles conectados com a filosofia. Eu não vou contar um passatempo inteiro, mas eu vou trazer passagens do Vishnu Purana em relação a 3 passatempos. Passagens muito belas relacionadas com Balarama. Então, a primeira é uma fala do Senhor Brahma. Então, o contexto é o seguinte: o rei Raivata, ele vai para os planetas celestiais para perguntar para o Senhor Brahma quem seria um noivo adequado para sua filha Revati. Então, como a gente sabe, Revati é a consorte do Senhor Balarama, e o Senhor Brahma, ele vai falar para o rei Raivata assim. E é tão bonito assim, porque é uma descrição belíssima para ele chegar no ponto de dizer que essa pessoa é Balarama, né? Baladeva. O ser de cujo início, progresso e fim nós somos ignorantes, a essência não nascida e onipresente de todas as coisas, ele cuja natureza e essência real e infinita nós não conhecemos, é o Supremo Vishnu. Ele é o tempo composto de momentos e horas e anos, cuja influência é a fonte de mudança perpétua. Ele é a forma universal de todas as coisas, do nascimento à morte. Ele é eterno, sem nome ou forma. Pelo favor daquele ser imperecível, eu sou o agente de seu poder em criação. Pela raiva dele, Rudra é o destruidor do mundo e a causa da preservação. Purusha também procede dele. O não nascido, tendo assumido a minha personalidade, cria um mundo. Em sua própria essência, ele provê sua duração. Na forma de Rudra, ele devora todas as coisas, e com o corpo de Ananta, ele o sustenta. Personificado como Indra e os outros deuses, ele é o protetor da humanidade, e como o sol e a lua, ele dispersa a escuridão. Tomando em si mesmo a natureza do fogo, ele dá calor e consistência, e na condição da terra nutre todos os seres. Como uno com o ar, ele dá energia à existência, e como uno com a água, ele satisfaz todas as carências. Enquanto no estado de éter, associado com a agregação universal, ele fornece espaço para todos os objetos. Ele é ao mesmo tempo o criador e aquilo que é criado, o preservador e aquilo que é preservado, o destruidor, e como uno com todas as coisas, aquilo que é destruído, e como indestrutível, ele é distinto dessas 3 vicissitudes. Nele está o mundo, ele é o mundo, e ele, o primevo nascido por si mesmo, está novamente presente no mundo. Aquele poderoso, que é supremo, acima de todos os seres, está agora em uma porção de si mesmo na terra. Aquela cidade, Kushasthali, que era antigamente sua capital, que rivalizava com a cidade dos imortais, é agora conhecida como Dwaraka. E lá reina uma porção daquele ser divino na pessoa de Baladeva. Para ele, que aparece como um homem, ofereça como uma esposa. Ele é um noivo digno para essa donzela excelente, e ela é uma noiva adequada para ele. Então, a fala do Senhor Brahma para indicar Baladeva como esposa de Revati. E agora, outro trecho que eu gostaria de trazer do Vishnu Purana, para a gente meditar assim em Balarama, né, na relação com Krishna, esse aspecto aqui, é do passatempo do demônio Pralamba, que a Mani estava falando, né, do aspecto da destruição dos anartas no coração, que Bhaktivinoda Thakura traz. E é uma passagem desse passatempo muito graciosa, que é quando Balarama ele está em cima de Pralamba, só que Balarama vai começando a pesar. E aí Pralamba não está aguentando, ele vai crescendo, e ele não se aguenta, e ele começa a retomar a forma demoníaca dele.
porque ele estava fingindo ser um vaqueirinho e para poder brincar com Krishna e Balarama, né? Para poder matar Krishna. Só que ele começa a assumir essa forma de volta dele demoníaca e Balarama começa a ficar assustado. E aí Balarama pede ajuda para Krishna. E como se ele precisasse, mas ele pede. E é tão interessante esse humor assim. E ele vai falar assim: Krishna, Krishna, eu estou sendo levado por algum demônio, disfarçado como um vaqueiro e enorme como uma montanha. O que eu devo fazer? Diga-me, Madhusudana, o patife corre com velocidade. Aí, aí Krishna abriu sua boca sorrindo, porque ele conhecia bem o poder do filho de Rohini, e respondeu: por que esse pretexto sutil de natureza meramente mortal, tu que és a alma de todas as mais sutis das coisas sutis? Lembre-se de si mesmo, a causa fundamental do mundo inteiro, nascido antes de toda causa, e tudo o que resta quando o mundo é destruído. Tu não sabes que você e eu somos igualmente a origem do mundo, que viemos para aliviar a sua carga? Os céus são tua cabeça, as águas são teu corpo, a terra é teus pés, tua boca é fogo eterno, a lua é tua mente, o vento é tua respiração, teus braços e mãos são as 4 regiões do espaço. Tu, ó Senhor poderoso, tens 1000 cabeças, 1000 mãos, pés e corpos, 1000 Brahmas surgem de ti, que estás à frente de todos e a quem os sábios louvam em míriades de formas. Ninguém exceto eu conhece a tua pessoa divina. Tua pessoa encarnada é glorificada por todos os deuses. Tu não sabes que no fim de todo o universo ele desaparece em ti, que é sustentado por ti, essa terra sustenta coisas vivas e inanimadas, e que no caráter de tempo não é criado. Com suas divisões de eras desenvolvidas, em um instante tu devora o mundo. Como as águas do mar, quando engolidas por chamas submarinas, são recuperadas pelos ventos e lançadas na forma de neve sobre os Himalaias. Krishna está poético, está inspirado. Onde, entrando em contato com os raios do sol, elas reassumem sua natureza aquosa. Assim, o mundo sendo devorado por ti no período da dissolução se torna, inevitavelmente, ao término de todo o kalpa. O mundo, novamente, por teus esforços criativos, tu e eu, alma do universo, somos a única e a mesma causa da criação do universo, embora para a proteção dele, nós existamos em indivíduos distintos. Recordando quem tu és, ó ser de poder ilimitável, destrua por ti mesmo o demônio, suspendendo um tempo em seu caráter mortal. Faça o que é correto. Aí diz assim: assim lembrado pelo magnânimo Krishna, o poderoso Baladeva riu e apertou Pralamba com seus joelhos, golpeando ao mesmo tempo na cabeça e face com seus punhos, de modo a bater para fora ambos os olhos dele. Então, de vulnerável, ele passa a isso. O demônio, vomitando sangue de sua boca e tendo seu cérebro forçado através do crânio, caiu no chão e expirou. Os Gopas, todos vendo Pralamba morto, ficaram atônitos e se regozijaram e gritaram: bem feito! E depois, Jai Balarama. Então, é interessante aqui que Balarama, ele é uma personalidade tão poderosa e tão forte, mas ao mesmo tempo ele aguardou a Krishna assim glorificá-lo, colocar o poder nele, digamos assim, né, para que ele pudesse agir. Ele se colocou, o próprio Balarama se colocou vulnerável em frente a Krishna, né? E esse é o amor que os dois trocam. Para eles poderem intercambiar amor, é necessário essa vulnerabilidade. Chaitanya Charan é um brahmachari lá de Mayapur e ele fala sobre isso. E eu achei muito bacana essa ideia de que, como Krishna, na Krishna Lila, ele não está agindo como Deus, ele manifesta vulnerabilidade com Balarama e Balarama manifesta vulnerabilidade com Krishna, né? Isso acontece no mundo espiritual e eles fazem esse humor aqui também, justamente porque eles precisam disso para intercambiar amor. Imagina um ser que não precisa de absolutamente nada e que não só a pessoa que está se relacionando com ele está nessa consciência, mas o próprio ser age nessa consciência de ser a causa de todas as causas, de ser completo, etc., como que vai existir relação de cuidado, relação de intercâmbio, de momentos afetivos e tudo mais? É muito difícil. Então, Krishna justamente cria esse humor para intercambiar amor, o que é muito lindo. E a outra passagem do Vishnu Purana que eu queria trazer é quando a Krura, ele está indo para Vrindavana, ou voltando, não me recordo exatamente agora, acho que ele está indo, e ele tem um Darshana de Balarama. Então, aqui para a gente visualizar assim, a aparência magnífica de Balarama.
Consequentemente, o inteligente Akrura se banhou e enxagou a sua boca, e então, entrando no rio, ele ficou de pé, meditando no Ser Supremo. Mas ele viu mentalmente Balabhadra, tendo 1000 cabeças de capelo, uma guirlanda de flores de jasmim e olhos vermelhos grandes, acompanhado por Vasuki, Ramba e outras serpentes poderosas. Louvado pelos Gandharvas, enfeitado com flores selvagens, usando roupas de cor escura, coroado com uma coroa de lótus, enfeitado com brincos brilhantes, ébrio e permanecendo no fundo do rio na água, enfeitado com flores selvagens, usando... Eu pulei uma parte, desculpa. Acompanhado por Vasuki, Ramba e outras serpentes poderosas, louvado pelos Gandharvas, enfeitado com flores selvagens, usando roupas de cor escura, coroado com uma coroa de lótus, enfeitado com brincos brilhantes, ébrio e permanecendo no fundo do rio na água. No colo dele, ele viu também à vontade Krishna, a cor de uma nuvem, com olhos arredondados e acobreados, tendo uma forma elegante e 4 mãos, armado com o disco e outras armas, usando roupas amarelas, enfeitado com muitas flores coloridas, e parecendo com uma nuvem embelezada com rios de relâmpago, e o arco de Indra. Seu peito era marcado com um sinal celestial, seus braços eram radiantes com braceletes, um diadema brilhava em sua fronte, e ele usava um lótus branco como seu topete. Ele estava acompanhado por Sanandana e outros sábios santos que, fixando seus olhos nas pontas de seus narizes, estavam absortos em meditação profunda. Então, a Akrura tem esse Darshana de Krishna Balarama, que começa com a descrição da aparência de Balarama, e a gente se acostumou, de alguma forma, a meditar em Krishna sozinho, né? Mas a gente vê que no humor de Bhakti mesmo, não é esse o padrão, né? Normalmente se medita em Radha, Krishna, o Krishna e Balarama. Krishna está sempre acompanhado de alguém. E é interessante para a gente trazer aspectos do corpo de Balarama, da aparência, de como ele se manifesta, que tipo de flores que ele gosta, jasmim, flores selvagens, etc. Como se ele se demonstra, ele se mostra para os seus devotos, porque daí a gente pode meditar nessas companhias que são muito agradáveis para Krishna, né? Então, eram esses trechos do Vishnu Purana que eu queria trazer, e eu acho que a gente já vai se encaminhar para a conclusão, né? Então, uma parte da conclusão é que nós temos que adquirir esse humor de serviço que Balarama tem. Imagina, ele é 98% Krishna, e ainda assim, mesmo tendo todo esse poder, ele poderia falar, eu vou usar para benefício próprio, mas ele não fez isso. Ele usa tudo que ele tem para satisfação de Krishna. E Balarama está sempre servindo Krishna, assim como Srimati Radharani está sempre servindo Krishna. Então, para a gente entrar nesse humor, né, a gente tem que desenvolver humildade. Humildade é essencial para que a gente compreenda esse humor de serviço que Balarama tem. E a gente tem exemplos muito práticos no nosso dia a dia, que quando a gente não quer executar um serviço, a gente, afetado pelas gunas, né, pode fazer um serviço na bondade, na paixão ou na ignorância, mas além das gunas, a gente entender que a gente faz esse serviço porque ele é importante. Então, Balarama nos ocupa a serviço de Krishna, o Guru nos ocupa a serviço de Krishna, porque ele sabe que o serviço que a gente executa é importante para o nosso desenvolvimento. Então, mesmo que a gente não tenha entusiasmo, Chandramukha Swami falou isso aqui em Braj uma vez. Ele chegou no Mangala e aí os meninos estavam cantando, assim, os devotos, né? Numa Tamaguna, e os devotos lá pulando. A Gopi Bharta estava aqui nessa época, foi em 2017. E aí ele virou para a gente no final do Mangala e falou: olha, vocês não têm entusiasmo, vocês têm que fingir que têm entusiasmo. E mesmo que vocês não tenham, finja que vocês têm entusiasmo. E a deidade, Krishna Balarama, eles vão ver que o esforço que vocês estão tendo para fingir para eles que vocês estão entusiasmados, vai fazer com que eles
lhes deem realmente esse entusiasmo que vocês precisam para progredir na vida espiritual. Então, é isso, a gente... É uma coisa muito simples, né? Hoje, Festival de Balarama, aqui em Vraja, estamos em poucos, e os devotos se esforçaram na medida do possível de cada um para poder satisfazer Balarama. E ver esse esforço dos outros faz com que a gente pare e pense também o esforço que a gente está fazendo para progredir na nossa vida espiritual. E a gente tem que ter esse humor, né? Essa humildade de compreender isso e de apreciar o entusiasmo dos outros devotos. Para a gente poder desenvolver as qualidades que a gente não tem, a gente tem que se aproximar de devotos que tenham essa qualidade que a gente quer desenvolver. Então, se a gente vê que uma pessoa está super entusiasmada, cola nela, porque ela está tentando realmente satisfazer Krishna. E a gente tem essa possibilidade diária de fazer isso. Isso que a Mani falou agora é tão importante, no sentido de que a gente é educado nesse material, assim, às vezes, a perceber o entusiasmo, a empolgação dos outros e querer se afastar, né? Quando a gente não está com isso, né? E na vida espiritual é justamente o oposto, assim, a reação que a gente aprende. Não é se afastar, mas é justamente se aproximar para ver se um pouquinho daquilo nos inspira também e, consequentemente, vai acontecer, né? Devido a essa ciência da associação. Então, é um refúgio que a gente tem, né? Essa compreensão de que estar com pessoas que estão entusiasmadas, empolgadas, vai nos trazer esse mesmo humor também. Acho isso bem importante salientar. E, para concluir, gente, Krishna, ele é o objeto do nosso amor, né? Todos os nossos esforços espirituais, eles são voltados justamente para a gente se aproximar de Krishna, para a gente recobrar a nossa consciência original, para a gente poder intercambiar essa relação amorosa que a gente tanto almeja, que é a única fonte de saciedade que existe para a gente. Só que Krishna tem pessoas que são muito importantes para ele e que ele ama profundamente, assim, né? E uma dessas pessoas é Balarama. Então, é importante que a gente não negligencie as pessoas que são amadas pelo nosso objeto de amor. Isso faz muito sentido, assim, se a gente quer ter uma consciência divina, uma consciência espiritual, né? Aquilo que meu amado ama também é digno do meu amor, né? Já que eu confio nas escolhas e no gosto de Krishna, né? Então, a gente servir o Balarama, nos conectar com o Balarama, satisfaz Krishna muitíssimo. Orar para Balarama, né? Meditar em Balarama. Hoje foi um dia assim que, meditando em todos os tópicos da palestra, assim, eu fiquei muito mais consciente de Balarama do que eu fiquei pensando em Balarama e não só em Krishna. Tipo, era Balarama assim em volta, né? E não só Krishna, assim. E é muito prazeroso isso, porque Krishna fica satisfeito com isso, ele desfruta disso também. Então, e também tem esse aspecto que a gente trouxe no início, de que Balarama é a pessoa que conhece o coração, que conhece a mente de Deus, que conhece a mente de Krishna. Né? Então, se a gente quer conhecer Krishna, a gente se aproxima de Balarama, se aproxima do mestre espiritual, do instrutor. Né? Todos os devotos que atuam como Shikshaguru ao longo da nossa vida espiritual também estão trazendo a força de Balarama para a nossa vida, porque o que eles estão fazendo? Eles estão tornando Krishna cognoscível para a gente. Porque nesse verso que a gente leu aqui da Gita hoje, Krishna vai dizer assim: mas a mim ninguém conhece. A Srila Prabhupada fala no fim: não poderá compreender a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, caso não esteja em consciência de Krishna. Ou seja, tipo, Krishna diz que ele não é conhecível, assim, a Prabhupada diz assim: não, peraí que você é conhecível sim, através do processo da consciência de Krishna é possível lhe conhecer. Né? Porque hoje em dia a gente escuta muitos jargões nesse sentido de que Deus é incompreensível, de que não há como se aproximar de Deus, de que, enfim, bate-se muito nessa tecla de forma teológica, filosófica, assim. E sim, a gente tem o aspecto de Krishna inconcebível, mas a gente também tem esse conceito de que, como Krishna é um ser absoluto, ele pode se fazer conhecível, porque isso está dentro das capacidades ilimitadas de Krishna, né? Krishna seria limitado se ele não pudesse se fazer conhecível. A gente sempre repete isso, mas é interessante a gente refletir sobre isso, né? Krishna se faz cognoscível através de Balarama.
Então, a gente honrando Balarama, a gente conhece melhor Krishna e permite que Krishna entre na nossa vida muito mais. Então, é isso que a gente tinha para apresentar hoje. E espero que tenha feito sentido para vocês. Eu queria, antes de passar para as perguntas que a Gita vai começar a colar aqui no bate-papo, bom, vamos para a pergunta primeiro, que já surgiu uma aqui enquanto ela vai pegando as outras. Abre o microfone, Mani, vamos respondendo juntas, de repente. Aham. Então, a primeira pergunta é da Manjari Bava. Em que diferencia Sri Nityananda de Sri Balarama? A de baixo já é outra pergunta. Aham. Então, vamos lá, vamos puxar aqui. Nityananda, ele vem nesse aspecto de conceder misericórdia ilimitada, né? Chaitanya vem no humor do devoto, mas Nityananda, ele vem no humor de Balarama. É assim que eu compreendo mesmo. Você concorda com isso? Porque... Lembrei de Acharyadeva falando que Nityananda foi Balarama que veio para poder com menos bravo, né? Tipo isso. Bem que às vezes ele fica meio cabuloso também, né? Fica meio bravo. Mas, assim, até onde eu compreendo, assim, Manjari Bava, Nityananda, ele é esse aspecto que se adapta a uma situação de Kali Yuga para manifestar, né, esse humor. Tem toda uma explicação em relação a isso, porque Chaitanya toma sannyasi, por que ele faz esse tipo de pregação, por que ele vem como um devoto, por que ele não vem num corpo de mulher, já que ele está manifestando o humor de Shrimati Radharani. Mas as manifestações do Senhor, elas se adaptam à realidade, ao Kala Deshapatra, né, às condições de contexto necessárias para que a mensagem seja passada da melhor forma possível desse mundo. Isso para todas as manifestações de Krishna, assim, são adequadas nesse sentido, dentro daquele contexto. Então, a gente vê isso com Matsya também, quando ele vê como peixe no fim da regência de Swayambhuva Manu, de um dos manos, que vai ter destruição com a água, então é necessário que ele venha como um peixe. Então, a manifestação do Senhor se adequa dessa forma. E eu vejo que Nityananda, Chaitanya e Nityananda, eles vêm adequados a esse aspecto de pregação para Kali Yuga também. Mas tem uns passatempos que Nityananda age num humor, assim, muito Balarama também, né? Dá chute na galera, é super bravo. Inclusive, tem um passatempo no Chaitanya Mangala, que eu até tinha esquecido de trazer ele, que o senhor Chaitanya, ele recebe um abraço de um devoto que estava, assim, super meditando em Balarama, uma coisa assim, e aí o senhor Chaitanya recebe uma Shakti tão forte naquele momento para o Balarama, que ele entra no humor total de Balarama, e é descrito no Chaitanya Mangala isso, que ele fica durante 2 dias agindo exatamente como um Balarama. Então ele chega para Dwaita Acharya, assim, começa a gritar assim, me deem doce, eu quero doce, não é Krishna que está aqui, é Balarama que está aqui, eu quero doce agora. Então, tipo, ele começa a agir assim, mandando, mudou totalmente o humor, assim, com os associados dele, assim, e aí se toma substâncias que, sei lá, como é que a gente pode denominar elas, mas são substâncias fortes, assim, descritas nas escrituras, né? Que alteram, assim, a consciência e fica super, como se estivesse embriagado. Então, é bem, bem interessante esse humor que Chaitanya entra, assim, de Balarama. Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Mani, ou podemos passar para a próxima? Podemos passar para a próxima. Eu lembrei do senhor Nityananda chutando a cabeça das pessoas. Desculpa. A próxima pergunta é de Anadi Devidasi, Hare Krishna. Um comentário belíssimo que foi apresentado sobre o processo de se educar para ter humildade. Eu sei que é difícil falar de sua própria humildade, mas vocês podem falar de uma realização pessoal em que vocês tenham experimentado um avanço no sentido de se sentir rendida e grata? Quer começar, Dada? Se você já tiver trazido algo em mente, você pode trazer. Estou meditando aqui. Olha,
eu pensei na organização do festival mesmo de Balarama, em que nós éramos 5 pessoas organizando para poder fazer oferenda, para poder fazer tudo. E eu sabia que eu não conseguiria fazer nada sozinha, nem mesmo a escala de serviço. E as devotas, eu pedi ajuda para uma delas, e elas se juntaram para poder fazer uma escala de serviço. E eu vi todo mundo fazendo as coisas de uma forma tão especial, tão amorosa, tão devotada, que a única coisa que eu conseguia pensar durante esse processo pré-festival era realmente de agradecer a Krishna de ter me colocado com pessoas que estão tão empenhadas em agradar o Senhor Supremo. Então, mesmo que a gente tenha infinitas dificuldades causadas pela nossa mente, Krishna e Balarama colocam na nossa vida pessoas que vão fazer com que a gente consiga desenvolver essas qualidades que a gente precisa desenvolver, mesmo humildade, não só humildade, né, mas até esse espírito missionário de liderança e tudo que a gente precisa para poder ajudar na missão do Senhor Chaitanya. Porque a gente tem a nossa timidez, né, que é o nosso falso ego, querendo evitar que a gente compartilhe essa misericórdia especial que Krishna está dando para a gente nesse momento. Então, eu me senti realmente grata por estar com pessoas tão diferentes entre si, mas com o mesmo objetivo de agradar a Krishna. E aí eu consegui sentar para poder ouvir as exposições delas sobre como fazer a decoração, sobre como fazer tudo. E eu pensei, bom, é assim que Krishna e Balarama gostariam que as coisas estivessem nesse momento. Então, a única coisa que eu posso fazer é agir como um instrumento deles e me colocar à disposição e a serviço dessas pessoas que estão comigo nesse momento. Acho que a mãe já falou tudo. Mas eu acho que se conecta muito nesse sentido também, da gente perceber a misericórdia através do relacionamento com os devotos. Eu não vou estender muito, mas os momentos que mais me vêm, assim, de rendição e gratidão, quando a gente percebe que a gente se rende às situações, deixa as situações externas acontecerem, mas atua igualmente devocionalmente, né? Percebe a necessidade do serviço devocional, a importância, e não deixa de agir nesse sentido por nenhum outro fator, mas nos momentos mais intensos assim de vida espiritual. E eu achei interessante ela trazer um festival, porque é justamente nos festivais assim que a gente é super posto à prova, né? Quando a gente mora numa comunidade ou num templo, ou enfim, quando está com muito serviço, é ali que muitas vezes a mente pode pegar, os gunas podem atuar, e a gente percebe a importância dessa associação espiritual que nos inspira. E às vezes a gente simplesmente, as coisas não vão sair exatamente como a gente quer, mas a gente se rende ao que está acontecendo simplesmente, né? Ao servir, assim, ao fluxo do serviço devocional. Né? A próxima pergunta é da Vanessa Sol. Tem alguma oração específica a Balarama? Ou seria feita com o nosso coração? Então, na verdade, tem o Shri Dasavatara Stotra, que é de Jayadeva Goswami, e aí uma das estrofes é falando sobre Balarama, que eu não canto muito bem, mas vamos lá. Vahasi Vapushi Visade Vasanam Jaladabam Halahati Liti Milita Yamunabam Keshavadrita Haladararupa Jaya Jagadisha Hare.
Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. E aí eu tô vendo aqui a tradução para poder... Radha, se você quiser falar enquanto eu pego a tradução. Não, fiquei pensando que também tem o Nitaipada Kamala, né, que dá para utilizar como uma oração a Balarama, né, mesmo Nityananda Balarama, né, a gente poder unificar essas formas, né, entender que a gente se conecta com Krishna e Balarama nessa era de Kali através de Goura e Nitai, né, é o aspecto da misericórdia, assim, mais próximo da gente. Então, essa canção tem fácil no YouTube, no Google, a tradução é muito linda também. Olha, eu joguei a tradução aqui no Google Tradutor, então me perdoem. Ela diz o seguinte: Keshava, o Senhor do Universo, o Senhor Hari, que assumiu a forma de Balarama, o guardião... Acho que essa palavra aqui está errada. Guardião da estreita, todas as glórias a ti. Em seu corpo branco brilhante, você veste roupas da cor de uma nuvem de chuva azul fresca. Essas roupas são coloridas como a bela tonalidade escura do rio Yamuna, que sente um grande medo devido ao golpe do seu arado. Lembrei também, agora vendo essa canção, Vanessa, no Srimad Bhagavatam, tem as orações do rio Yamuna para o Senhor Balarama, que são orações muito bonitas. Eu não me lembro agora qual é o capítulo. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui. Não estou. Mas tem algumas orações de devotos mais avançados do que eu, de devotos puros, e glorificando o Senhor Balarama. E é claro, Balarama, ele aceita aquilo que a gente está fazendo com sinceridade. As orações dessas grandes personalidades servem para nos inspirar. Mas é claro, se você faz com o seu coração, Balarama aceita. Agora, se você pega uma oração de uma grande personalidade e não faz de coração, você só faz por fazer, aí ele aceita só por aceitar, né? Não é aquela coisa íntima. É bacana a gente trazer essa ideia de se inspirar com a devoção dos outros, né? Mas desenvolver a sua própria, assim, então é super importante a gente ler as orações, ler a tradução delas e tudo mais como inspiração, mas que a gente desenvolva esse humor também de, ao longo do nosso dia, né? Além da gente poder parar para orar, mas ao longo do nosso dia entrar num estado de oração, num humor de oração na nossa vida, né? Cultivar momentos assim introspectivos nos quais a gente conversa com o Senhor, assim, porque Balarama, ele tá no nosso coração, ele é Paramatma, né? Então, todas as instruções, todas as nossas andanças e direcionamentos, o melhor que a gente consegue se desenvolver, que está conversando com a gente no nosso coração, é justamente Balarama. Então, às vezes, a gente projeta como um ser lá branco, de roupinha azul, lá no mundo espiritual, o Goloka Vrindavana, ou alguém que apareceu há 5.000 anos atrás, assim, né? Só que ele está dentro da gente, não tem ser mais íntimo da gente do que Balarama, que está residindo aqui dentro. Então, tem muita conversa para ter. Bom, então Eu acho que é isso, né? parece que não tem mais perguntas. Eu gostaria de agradecer, então, ao convite e oportunidade da Secretaria da Mulher, agradecer a Radha por tantos ensinamentos. Muito obrigada por tudo, pela sua associação. E as orações de Yamuna a Balarama estão no 10º canto, capítulo 65, e aí começa no verso 28. A Gita Amrita colocou para a gente. Muito obrigada, Gita. Então, muito obrigada, gente, por ter participado, por ter assistido essa 1h20 de Balarama. Queria agradecer à Secretaria da Mulher, a Gita pelo convite e a Mani Mandiari por a gente ter partilhado esse serviço. E a Mani hoje, vou glorificar rapidamente, que a Mani passou o dia inteiro servindo Balarama, passou o dia inteiro
engajada em serviço devocional às deidades belíssimas que tem no Ashram Vrajabhumi, que a gente se deleita tanto. Então foi um prazer fazer essa fala junto com ela, que está com a Balarama Shakti aí, toda próxima dela. Obrigada, mãe. Muito obrigada por todos. Hare Krishna. Shri Balaram Purnima Ki Jai.